Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Já vi que tá chegando gente. Muito boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Estamos entrando ao vivo agora, guardando o professor Rafael. Professor Rafael Renzi, gente, ele é auditor fiscal do município de Niterói. É a segunda vez dele aqui com a gente, tá? A gente tá só aguardando a presença dele para ele solicitar aqui, já aceitar e a gente iniciar a live, tá? Bem pontual, às 20 horas. Hoje a gente vai bater um papo sobre a Lei Complementar 175 do ISS, tá? E falar um pouco sobre essas perspectivas de concurso público, não só no âmbito da área fiscal, mas também por ser a área dele, né? Obviamente, a gente vai tocar, né, um pouco mais na área fiscal, tá? Especialmente devido a alguns, assim, né, alguns acontecimentos um pouco ruins aí pro pessoal da área fiscal, né, bem recente, que foi o ISS Aracaju. Ainda tem muita gente sentindo aí uma certa indignação. E aí o Rafael vem falar um pouquinho com a gente sobre isso, tá bom? Foi realmente um fato que ninguém estava esperando, né? Vários conhecidos meus, inclusive, estavam lá já na sexta-feira, quando foi expedida aquela medida liminar, suspendendo o concurso, né? Foi realmente uma surpresa para todo mundo, né? Uma surpresa desagradável, claro. Mas, né, todos estamos aqui fazendo votos, né, para que no ano que vem, se Deus quiser, as coisas melhorem, tá? Então, quem tá chegando, muito boa noite. A gente tá só aguardando aqui o professor Rafael, tá? Entrar ao vivo aqui com a gente, pra gente dar início à nossa live. Boa noite a todos que estão chegando. Já vi aqui alguns amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Falando de novo, né, para quem tá chegando agora, gente. A gente vai bater um papo com o professor Rafael Renzi. Ele é auditor fiscal do município de Niterói, tá? E ele vem conversar com a gente sobre a Lei Complementar 175. Ela é muito importante no âmbito dos municípios, tá? Não só para quem estuda para concurso, de forma alguma. Ela tem uma aplicabilidade prática bem grande, assim, e ainda tá todo mundo assim meio receoso de como é que vai ser, mas assim, ela tende a mudar bastante algumas questões de arrecadação e principalmente questões operacionais, tá? Obviamente que como ele não é advogado nem contador, ele vai focar mais na parte assim, da lei em si, né? Mas assim, é muito importante que todo mundo tenha uma noção, né? Porque de repente até para a empresa, qualquer coisa, para saber do que se trata, tá? A gente tá só aguardando o professor Rafael pra gente entrar ao vivo, tá? Boa noite a todos que estão entrando. Começamos aqui, né, 8 horas pontualmente. Além da gente falar sobre a Lei Complementar 175, a gente também vai tratar um pouco sobre essa questão de como, assim, dos concursos públicos, quais são as perspectivas, né, para o ano que vem. Para quem não sabe, quem é da área fiscal levou uma verdadeira rasteira, né, nesse ano, porque tava tudo certo, queria acontecer a prova. Muita gente já estava lá na sexta-feira, quando o juiz expediu uma medida liminar, suspendendo o concurso público. Eu, inclusive, não fui, né, para essa prova do ISS Aracaju, né, mas infelizmente muitos foram, né, e perderam dinheiro de hospedagem, de passagem. Realmente, assim, um completo absurdo. Eu acho que ele poderia ter expedido essa medida no início da semana, né? Ao menos não na sexta-feira, véspera da prova, né? Mas nessa pandemia já aconteceu de tudo, né, gente? Infelizmente. E o professor Rafael vai falar um pouco sobre isso. Ele estava lecionando ISS aqui para Aracaju, né? Então ele realmente está assim bem por dentro do assunto, tá? Então, boa noite a todos que estão entrando aí. Já vi algumas pessoas aqui. Pronto, o professor Rafael entrou. Rafael, por favor, me envia aí a citação. Obrigada e aos elogios que já foram feitos à minha pessoa. Muito obrigada. Oi, Michele, tudo bom?
Oi, Rafael, boa noite. Como é que vai você? Tudo certo? Graças a Deus, tudo certo. Com muitas aqui, com muita esperança e muita alegria para esse 2021. É, a principal esperança é que pior que 2020 possivelmente não será, né? Olha, a gente espera, né? Nem é bom falar isso para não correr o risco, É, né? exatamente. Eu ia cravar que era impossível ser, até pensei duas vezes, joguei possivelmente aqui para não atrair que coisa, mais coisa ruim ainda, mas de fato temos aí prognósticos positivos aí para 2021. Conversaremos aí um pouquinho sobre eles hoje. Que para mim é sempre uma honra, um prazer conversar com você. Sinto honrado aí mais uma vez por esse convite e estamos aí. Sempre que precisar, para mim é uma felicidade. Tá, joia, Rafael. Ainda bem, né, que agora deu certo, porque sua agenda estava aí corrida, né, antes. Esse final de Pois ano é, melhorou, né, a coisa. Aracaju acabou tomando um pouco do tempo, o meu trabalho também, para quem não sabe, eu sou editor fiscal também e final do ano acabou dando uma apertada aqui para fechar as coisas, terminar o que não tinha sido terminado, tentar consertar o que a pandemia acabou atrapalhando demais. Então, eu realmente estava meio corrido mesmo, mas conseguimos esse tempinho aqui, uns 45 do segundo tempo, né? É bom, é bom. Bom, gente, eu já até te apresentei para um pessoal que tinha chegado antes, né? Vou apresentar formalmente aqui de novo. Quem puder confirmar se o áudio está ok, se está tudo ok, para a gente já dar aqui o start, tá? É esse bate-papo de hoje, gente. Quem quiser tirar dúvidas, vai enviando por aqui, que eu vou coletando. Caso o professor, né, ainda não veja, depois eu falo para ele. Eu já peguei umas também antes, tá? E é isso. O Rafael é auditor fiscal do município de Niterói. É a segunda vez dele aqui conosco, porque ele é muito bem-vindo, né? E hoje a gente vai tratar especificamente da Lei Complementar 175, que foi desse ano, e também de perspectivas dos concursos públicos para o ano que vem, né? Obviamente que não vamos falar só da área fiscal, mas por ser a área de atuação dele, também fica até um pouco mais fácil de falar um pouco mais, né, sobre a área fiscal, mas a gente vai pincelar de forma geral, tá? Então, vamos lá. Para a gente dar início aqui no assunto, eu vou fazer um históricozinho breve aqui desse normativo do ISS, né? E depois o professor Rafael vai explicar com mais pormenores, detalhadamente, e quem tiver dúvidas já pode ir enviando, tá? Então, por que a gente está aqui para falar dessa lei complementar 175, né? Que polêmica é essa, né? Para a gente entender um pouco dessa confusão legislativa, né? Então, gente, aqui a gente está falando sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios, né? Competência dada pela Constituição, né? Que todo mundo sabe, ou tem ideia de que o município queira instituir é só através de uma lei ordinária, né? E o fato gerador do nosso imposto, prestação de serviços. E aí estava tudo certo, a gente começou com o Decreto-Lei 406, lá de 68, né? E o que é que acontece, né? Com essa questão do aspecto espacial do ISS, que é o que está dando muitos problemas, né? Porque no início foi estabelecido que o ISS iria para qual? Para o município do estabelecimento do prestador. Então, sem dores, só havia uma exceção, que era a construção civil, né? E era bem tranquilo. Logo em seguida, a gente teve a Lei Complementar 116 de 2003, que já trouxe mais exceções, apesar de ter deixado como local de prestação, né, para fins de qual município o ISS será devido, o estabelecimento do prestador, mas já trouxe mais exceções. E aí, Rafael, hoje, quando eu estava recapitulando esses fatos, eu me lembrei que um fato muito interessante foi quando o STF julgou aquela questão do arrendamento mercantil, né, em 2016. E que a partir daí que surgiu aquela tese, né, muito comentada, que o ISS incidia tanto sobre o leasing financeiro como o leaseback, né, ficou muita dúvida. Assim, e para qual município vai ser devido, né? Domicílio do tomador, onde está a financiadora, né, onde o contrato for fechado, e enfim. Assim, eu senti muito que a lei complementar 157, que é de 2016, ela veio em seguida para tentar sanar um pouco de algumas dessas teses que foram surgindo, né, nesse período,
e ela, de fato, excepcionou tanto o leasing, né, como as operadoras de plano de saúde, né, de pessoa, de animal, administradoras de cartão de crédito e débito, para essa questão do domicílio do tomador, né, e não mais o estabelecimento do prestador. E aí, eu acho assim que a polêmica se deu muito depois que aquela ADI, né, a 5.835, suspendeu esses dispositivos e também por arrastamento às legislações locais, como, por exemplo, a Lei Complementar 160 do município de Aracaju, né, que quem ia fazer prova tinha que estar ligado nesse detalhe, né? E aí, bom, até agora suspenso, né? E então veio essa Lei Complementar 175 esse ano, para tentar solver um pouco desses problemas, né? Ela, de fato, ela é muito semelhante, né, em termos de conteúdo, porém ela acrescenta outras coisas para dar operacionalidade, né, como, por exemplo, aquele sistema gestor, né, nacional, enfim. E ela está em vigor, né, porque para o STF ele teria que, no caso, declará-la, né, dar alguma suspensão e tal, que ainda não aconteceu. Então, para todos os efeitos, ela está em vigor. E aí agora eu vou abrir espaço para o Rafael, para ele entrar com detalhes e explicar melhor. Tá bom, Rafael? A palavra é com você. Olha, pode um introito brilhante como esse, resta pouco a falar. Realmente está tinindo. Mas eu, assim que recebi esse normativo, eu comecei a estudá-lo, eu estava no meio da preparação ali, fazendo material e envolvido com o concurso de Aracaju, então eu deixei um pouco esse normativo de lado, uma vez que ele não poderia ter sido cobrado na prova de Aracaju. E aí depois eu fui me dando conta, já atualizei meus materiais, comecei a estudar o normativo, e eu recebi um otimismo. Eu vislumbro nesse normativo algumas intenções que eu julgo necessárias, que eu julgo extremamente salutares para a tributação. Me parece que, mais uma vez, o legislador tenta ultrapassar o dogma da tributação na origem, que é uma tributação que ocasiona esse grande problema que veio ser solucionado no âmbito do ISS, que é a concentração terrível, uma concentração enorme de arrecadação em pouquíssimos municípios, uma arrecadação que relaciona-se a um fato gerador que ocorre nos mais de 5 mil municípios do país. Um fato gerador que tem como tomador milhões de pessoas domiciliadas pelo país inteiro. Então, essa legislação, esse normativo, teve como intenção dar concretude a um dos objetivos da República Federativa do Brasil, que é diminuir as desigualdades regionais. Então, eu recebi com muito otimismo, e não apenas por causa disso. Eu vislumbrei também nesse normativo uma inspiração muito positiva num normativo que deu origem ao regime do Simples Nacional. Eu vislumbrei ali algumas semelhanças e que servem um pouco para aplacar aí os maiores críticos, ou quem porventura estiver temeroso da aplicabilidade, da operacionalidade dessa lei no dia a dia, como é que vai funcionar, se é que vai funcionar, e observando a legislação do Simples Nacional, como ela pegou, como ela deu certo, como hoje os mais diversos entes do país conseguem trabalhar com essa legislação, conseguem, para resumir bem, receber o dinheiro da arrecadação bem recebido, receber certinho, receber em dia, sem grandes problemas, como as obrigações acessórias e as obrigações principais também são bem discutidas no âmbito do comitê, é um comitê plural, um comitê que toma as decisões por meio de um colegiado, que envolve diversos entes, e um colegiado referente à Lei Complementar 175 é um colegiado formado por representantes dos municípios, o que eu também julguei muito positivo. Então eu entendi, eu recebi esse normativo com bastante felicidade. Eu vislumbro nele um caminho que a tributação brasileira está tentando seguir, um caminho correto. Agora, o meu medo, por exemplo, meu principal medo é que, eventualmente, uma reforma tributária acabe alterando, ou, como se vislumbra aí, uma das propostas, acabando com o ISS. E essa lei, que trouxe um avanço muito pertinente, um avanço interessante, pode acabar indo para a lata de lixo, por
né, escolhas políticas. Por outro lado, eu sou levado a acreditar que a aprovação de uma lei como essa, às vésperas da discussão da reforma tributária, pode significar uma valorização do ISS, uma tendência de manutenção do ISS sob a forma atual, e que talvez, e aí já é um exercício de elucubração, talvez essa sistemática de pulverizar a arrecadação possa se espalhar para os outros serviços também, o que seria ótimo. Talvez essa sistemática da arrecadação única, da arrecadação por meio de um sistema único, possa se espalhar também, possa vingar, o que facilitaria demais, e aí a gente caminharia para, enfim, diminuir esse peso paquidérmico das obrigações acessórias, diminuir essa complicação tremenda que uma entidade que presta serviço em mais de um município sofre. E aí, sem dúvida nenhuma, avançaria muito os municípios e avançaria muito o país, a economia do país, em consequência. Rafael, com relação a essa questão das obrigações acessórias, eu queria tirar uma dúvida. Essa é realmente minha mesmo, eu nem recebi. Mas assim, porque eu escuto de tudo, sabe? Eu assisto tanto live de advogado, como do fisco, de estudante, de tudo. E assim, uma coisa que martelou muito na minha cabeça foi porque, assim, eu também entendo, digamos assim, a essência disso que houve com o ISS. Né? Assim, até essa questão do deslocamento para o destino parece até aquela emenda constitucional 86 do ICMS, né? Que é justamente essa tentativa. E eu acho legal, acho plausível. Mas o que eu ouvi dos advogados, realmente, de críticas, é que com relação a esse sistema gestor nacional, que os custos de conformidade ficam por conta do contribuinte. Então, que de repente isso não poderia, de uma certa forma, né, inviabilizar um pouco a operação dele, entendeu? Eu entendo perfeitamente. Tem outra pergunta? Desculpa se te interrompi. Terminei. Então, eu até compreendo, mas eu compreendo mais ainda que esse questionamento saia de um advogado dessas partes. Primeiro ponto. De fato, a Lei Complementar 175, ela transfere para o contribuinte a confecção do sistema. E isso é algo caríssimo, é algo complicadíssimo, é algo que, de fato, me soa um pouco preocupante. Por outro lado, isso não veio do nada, isso não surgiu agora nessa lei. Na discussão, quando as entidades representantes dos municípios e as entidades representantes dos contribuintes afetados estavam discutindo no seio da relação, da confecção da Lei Complementar número 157, que você brilhantemente trouxe à discussão como um antecedente histórico, um antecedente lógico dessa Lei Complementar número 175, dentro dessa discussão já havia um acordo entre as entidades para que os contribuintes confeccionassem um sistema, como é que eu esqueci o nome? Um sistema de confeccionassem, por meio do CEPRO, um sistema de arrecadação do ISS, sistema único. Então, isso já estava meio que acordado. Por outro lado, também a gente tem que recordar que não estamos falando aqui de contribuintes de pequeno ou de médio porte. São contribuintes de porte grande. O que me preocupa nesse normativo é que isso abra um precedente para que também seja estendida a contribuintes de menor porte essa obrigação. Isso seria, de fato, problemático. Por outro lado, para esses contribuintes gigantescos e multimilionários, óbvio que o fato de eles serem contribuintes gigantescos e multimilionários não autoriza que se imponha obrigações acessórias injustas. Por outro lado, há de se compreender também que, para esses contribuintes, o recolhimento em cada município do Brasil lhe traria custos ainda maiores. Perceba que estamos falando de cadastro, estamos falando de alvará, estamos falando de nota fiscal, estamos falando de qualquer outra obrigação acessória, declaração de serviços recebidos, declaração de serviços prestados, CEPOM. E aí, infelizmente, a criatividade do legislador municipal ela não tem fim no que tange a instituir obrigações acessórias para assegurar a arrecadação. Então, no final das contas, fica mais barato, fica mais fácil para o contribuinte. E perceba que a lei ela possibilita ao contribuinte
unir-se aos contribuintes para elaborar um sistema só. Então, se esses grandes contribuintes, se eles quiserem, cada um vai bolar o seu, isso também eu achei algo não muito técnico, achei que isso pode trazer aí dificuldades desnecessárias, mas a verdade é que o comitê gestor ele vai trazer uma baliza, ele vai trazer um layout, olha, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, os entes têm que ser franqueado o acesso aos entes para que seja feita a fiscalização, mas vocês vão poder fazer da maneira que vocês quiserem dentro desse parâmetro. Então, de fato, eles têm razão quando reclamam que acabaram recebendo uma atribuição que naturalmente não seria própria deles. A gente vê, como eu citei o exemplo do Simples Nacional. O Simples Nacional opera por um sistema construído pela Receita Federal, construído pelo Brasil, um sistema único, que o contribuinte adere a ele e manipula esse sistema. Eu acho que também isso pode, de fato, causar problemas, mas o que mais me preocupa é a abertura de um precedente. Isso, caso se estenda a outros contribuintes de menor porte, caso isso vire moda, teremos um problema. Rafael, logo no início da sua fala, você falou assim, né, que você não estava preocupado com a questão da Lei Complementar 175, porque ela não poderia ser cobrada, pelo menos não ainda. Eu queria que você explicasse assim um pouco, de repente, para quem não sabe, não entende, por que ela ainda não poderia ser cobrada. Sem dúvida. Isso também é sempre, não só em relação a Aracaju, mas outros concursos em geral, sempre que há uma alteração legislativa e há um concurso vigente, surge essa dúvida. Ora, em regra, isso é bem estipulado no edital. Há casos aí que não se estipula no edital, deixa assim aberto, e aí pode cobrar a alteração legislativa que ocorreu após o edital. Eu considero extremamente justo e acho que o edital teria que fechar esse assunto. Geralmente, os editais colocam que as alterações legislativas só serão cobradas se publicadas em data anterior ao edital. Esse normativo foi publicado em setembro. Então, a partir de agora, a gente estava ali naquela, mais ou menos, de Aracaju, mas a partir de agora, todas as provas que vierem ali podem ser cobradas. E eu abri minha caixinha de perguntas para responder perguntas a respeito dessa live, e uma das perguntas foi justamente sobre como essa lei pode ser cobrada. Porque ela pode ser cobrada não apenas sendo nominalmente citada no edital, como a Lei Complementar 175. A Lei Complementar 175, ela tem dispositivos próprios, tem sua eficácia e sua vigência garantidas. Entretanto, ela também altera a Lei Complementar 116. Então, há dispositivos nela que já podem ser cobrados no edital que contemple apenas o normativo do ISS. Para quem não sabe, como você bem explicou, a Lei Complementar 116 é uma lei de caráter nacional que versa sobre o ISS no país todo. A partir dela, os municípios aí bolam suas legislações locais, com inspiração, e muitas vezes são mera reprodução dessa lei. E por outro lado, os dispositivos de legislação tributária municipal, especificamente dizendo, eles só poderão ser cobrados a partir do momento que os municípios atualizarem a sua legislação, bem como a cobrança do ISS também. Essa cobrança, estatuída pela Lei Complementar 175, ela só vai ser efetiva nos municípios, os municípios só vão poder arrecadar dessa forma quando eles atualizarem suas leis também. Por outro lado, os que atualizaram suas leis de acordo com a Lei Complementar 157 de 2016, esses normativos já estão com a sua eficácia suspensa e não valem mais nada. Então, eles vão ter que atualizar isso aí e atualizar a 175 também. Por outro lado, eu imagino que seja de interesse deles, uma vez que isso representa um incremento de arrecadação para alguns municípios revolucionário. Então, eu acredito que eles não vão tardar, é porque trata-se de dinheiro no bolso. Rafael, eu recebi aqui um comentário falando que sua voz estava baixa. Tá baixa? Gente, Tá. sua voz. Gente, quem está acompanhando, se puder dizer, realmente. Eu recebi aqui pelo WhatsApp e apareceu aqui em cima rapidamente, sabe? Tá, vou tentar falar mais alto. Se dar um feedback, se tá baixo. Pra mim tá ótimo, entendeu? Por isso que eu tô nem te ouvindo sei. bem também. Pois é, pra mim Beleza. tá jóia.
Mas, enfim, vamos lá continuar. Então, Rafael, uma dúvida também que eu vi, essa eu não recebi, mas eu vi bastante assim nos fóruns, sabe? Era, por exemplo, se caísse uma questão, supondo, né? Lá em Aracaju, né? Caso a prova tivesse ocorrido, né? E É, dissesse assim, por exemplo, qual é o local, para qual município será devido, por exemplo, uma operação dessas, né? Com operadores de plano de saúde ou de leasing, né? Aí muita gente em dúvida. Eu devo responder, né, de modo literal como tá, né, na lei complementar deles lá, que é a 160, ou eu já devo considerar esse posicionamento, né? Muita gente ficou sem saber o que responder. pois é, isso também é um dos grandes problemas do estudo da legislação tributária municipal. Muitas vezes as bancas, excessivamente apegadas à literalidade, elas fecham o assunto, elas fecham o assunto, é, elas encerram a possibilidade da discussão do assunto, fechando a questão, afirmando que iria cobrar de acordo com a legislação tal. Só um exemplo hipotético, essa legislação de Aracaju. Se a banca expuser no corpo da questão que a questão trata de um normativo específico, infelizmente temos que tratar desse normativo específico. E na minha experiência como professor de legislação tributária municipal, eu já vi diversas vezes bancas cometerem verdadeiros absurdos, cobrando flagrantes inconstitucionalidades, porque estavam literalmente dispostas no texto da lei, e essa lei ainda estava formalmente vigente, muito embora não era mais aplicada há muito tempo. Isso é muito frequente. Quando a gente fala de município, a gente tem que lembrar que trata-se de uma realidade díspare entre os mais de 5 mil municípios. Então há verdadeiros abismos entre a organização e a disposição da legislação tributária de um município e de outro. Então, se a gente pega um Niterói, para puxar a brasa para minha sardinha, que a legislação está lá bonitinha, organizadinha, fruto de um excelente trabalho dos auditores fiscais. Isso é A gente verdade, eu pode. posso atestar, porque eu fiz o ISS Niterói. Aí, tá vendo? A gente também encontra municípios de que a legislação está completamente desatualizada, e a legislação, como está desatualizada, ela simplesmente deixa de ser aplicada, mas está formalmente vigente, e aí não interessa a ninguém retirar aquela lei do Código Tributário, então ela fica lá. E aí muitas vezes vem uma banca inexperiente, e às vezes até uma banca experiente, e pega aquele diploma legislativo e fala, ó, de acordo com a lei tal, assertivas A, B e C, e está lá. E aí fazer o quê? Então o que eu recomendo é o seguinte, compreenda as novidades da legislação, entenda, memorize. Por outro lado, saiba que você pode ser surpreendido com uma injustiça na prova. Você tem que estar preparado para tudo, e o concurso nem sempre é justo, o concurso nem sempre cobra o que está vigente, o que é certo, o que deveria ser cobrado. Isso em provas de legislação tributária municipal, devo frisar. Tratando-se de prova de direito tributário, aí não tenha dúvida. Responda com o que está vigente, responda com o que está o posicionamento dominante da STF, responda com o que está de fato valendo. E se a prova, porventura, for uma discursiva, aí pode partir, fazer uma introdução como é que você fez, falar sobre o aspecto histórico, a evolução, aí aconteceu aquilo, aí veio o ministro e falou aquilo, pronto. Ali você desfia o seu conhecimento, e quanto mais você escrever, com propriedade, por óbvio, melhor. Rafael, outra coisa também que eu queria te perguntar, né, que faz parte um pouco dessas críticas que eu ouvi a respeito da Lei Complementar 175, né? Primeiro, uma coisa que eu achei interessante, que falavam muito assim, que existe uma inadequação entre o fato gerador do ISS, que é o prestar serviços, e nesse caso dessa exceção desse critério espacial, no caso do domicílio do tomador, né? Que muita gente não concorda porque acha que não há uma relação lógica entre eles, entende? Sem dúvida, essa é uma discussão. Mas essa discussão ela é antiga e ela já foi superada. Entre aí a ponderação proporcional de princípios, está pesando mais nas decisões a respeito da tributação, a justiça fiscal,
a pulverização da arrecadação, diminuir a concentração da arrecadação, diminuir a concentração de renda, valorizar o federalismo fiscal. Esses valores, eles estão em voga hoje em dia. Então, esses aspectos, para mim, soam como formalidades e artificialidades que, na verdade, servem apenas para proteger o interesse dos municípios mais poderosos, municípios de contribuintes extremamente poderosos, contribuintes que movimentam bilhões em arrecadação. Então, esses camaradas têm que se agarrar de qualquer forma a qualquer argumento. Por mais que esse argumento realmente tenha aí um verniz de constitucionalidade, esse argumento tem a sua lógica, ele tem seu sentido, por outro lado, ele cede diante dessa flagrante injustiça que é a arrecadação, notadamente, destes prestadores de serviços tocados pela Lei Complementar número 175. Rafael, eu concordo com você. Eu perguntei assim porque a gente tem tanta falácia no nosso sistema tributário e às vezes para as pessoas que não têm tanto conhecimento, é muito fácil chegar com um tipo de diálogo como esse e convencer. Entende? É verdade. Assim, e principalmente quando a gente busca uma argumentação e a gente vai atrás dos argumentos, por exemplo, dessas brilhantes bancas de advogados contratados por esses trilionários prestadores de serviço, aí que a gente vai se convencer mais fácil ainda, porque, de fato, eles são extremamente talentosos e muito bem remunerados para isso. E são muito bem remunerados porque sobra dinheiro desses prestadores de serviço. Dinheiro que eles reclamam faltar na hora de confeccionar um sistema único de arrecadação. Mas porque tipo assim, trazendo assim para um exemplo prático, né? Me corrija se eu estiver errado, assim, só para o pessoal visualizar um pouco. Por exemplo, se você tem a Amil, uma operadora aí, uma prestadora aí desse serviço do plano de saúde, né? Então, digamos que ela tivesse um estabelecimento aí, uma unidade econômica enorme lá em São Paulo, né? Então, antes, né, realmente fosse de fato isso, né? Esse ISS de todos esses planos de saúde iriam para onde só? São Paulo. E hoje, digamos que hoje eu tenho a Amil, que estou aqui em Fortaleza, Ceará, e você que está aí em Niterói, Rio de Janeiro, né? Então, no caso, hoje viria ISS para cá, para o meu município, e ISS para o seu município, né? Exatamente, precisamente. E a gente tem que relembrar também, e aí também temos que fazer justiça à decisão do ministro Marco Aurélio. Qual foi o ministro que suspendeu em sede cautelar a aplicabilidade da lei complementar do ministro Alexandre de Moraes, que a lei complementar número 157, de fato, ela carecia de uma densidade normativa que lhe iria conferir operabilidade. De fato, ela estava carente de fundamentos que auxiliassem a operacionalidade desse recolhimento. Para quem não está muito ciente, essa lei, ela meio que definia, ela conceituava em abstrato que a arrecadação deveria ser feita pelo município do tomador. Entretanto, ela não definia com precisão, ela não determinava quem seria esse tomador. Então, você trouxe o exemplo aí do plano de saúde. Imagine que o plano de saúde seja um plano empresa, e aí uma empresa está no município e eu resido em outro município. Quem é o tomador? E a gente sabe que onde houver um espaço mínimo em branco para interpretação, um espaço mínimo para que o operador, para que o aplicador do direito e para que, no caso, o legislador municipal interpretasse a norma complementar, ele iria, sem sombra de dúvida, interpretar da maneira que atribuísse mais arrecadação para o seu município. E aí, o que buscava solucionar, entre outras coisas, essa grande complicação do sistema tributário brasileiro e os conflitos de competência, acabaria trazendo ainda outros conflitos de competência. Então, de fato, o ministro e as instituições que entraram com a ADI tiveram razão em seu pleito, porque a lei precisava de alguns retoques, de um ajustes finos. Aparentemente, essa lei complementar número 175, ela trouxe os ajustes necessários, muito embora ela já seja objeto de questionamento no STF também, ela também já está sendo questionada no âmbito da Suprema Corte, e aí a gente vamos esperar aí, porque está virando o ano,
a lei é para ser aplicada dia 1º, aí teoricamente já era para ser aplicada. A gente não sabe, isso é o problema também da lei. Eu acredito que o prazo que ela tenha dado para entrar em operação, ainda que o legislador tenha sido um pouco parcimonioso ao deixar as competências de janeiro, fevereiro e março com vencimento postergado, eu ainda assim acredito que o prazo tenha sido curto. Eu acredito que, como essa lei só vai ganhar concretude com o sistema confeccionado pelo contribuinte, é necessária a formação desse comitê gestor das obrigações acessórias. Falta muita coisa para que a gente possa acreditar de fato que essa lei vai sair do papel. E aí, quando você bota um prazo tão pequeno, a impressão que dá é que não vai pegar, é que não vai vingar, é que vai ficar por isso mesmo, que aí a gente precisa de mais alguma outra coisa para que ela vingue, quando teoricamente não precisaríamos. Inclusive, eu não vou mentir, eu não cheguei a ler todos os detalhes da Lei Complementar 175. Mas eu notei que ela teve sim o cuidado, como você falou mesmo, de definir direitinho quem são, né, esses tomadores, né? Bem, assim, Exatamente. Realmente, eu notei isso, eu prestei bem atenção. Exatamente. Há casos em que ela, de fato, ela determina com absoluta precisão. Há ainda pequenos espaços de conformidade ali, que podem ser questionados, podem ser objeto de questionamento, mas ela determina com precisão. No caso do leasing, ela fala que vai ser o domicílio beneficiado. Ou seja, se a gente tiver uma empresa, o leasing aí, alguém adquirindo por meio de leasing uma máquina, pode estar a sede da empresa em um município, pode estar a empresa que está vendendo, né, vendendo por meio de leasing em outro município, a entidade que autoriza o leasing em outro município, que isso vai ser cobrado para o município que for beneficiado pelo bem. Seja uma máquina, seja um carro, imagina uma máquina para uma grande empresa. O local onde essa máquina vai operar, o local onde ela vai gerar sua utilidade, é onde vai ser o domicílio tributário. Então, ela realmente desce aos pormenores nesse assunto e me parece que mata essa questão, ela fecha essa questão. Se alguém quiser questioná-la, vai ter que buscar outros fundamentos. Com certeza. Aí, como diz o ditado, né? São cenas para os próximos capítulos, né? E não me parece que essa novela está por terminar, não. E essa novela é longa. Essa discussão aí das entidades que representam os municípios, ela tem anos, tem muito tempo que se discute distribuir essa arrecadação. Isso só chegou agora e já chegou em 2016, com a Lei Complementar 157, e aí teve a ADI, teve veto, o veto caiu. É realmente uma novela, conforme você bem definiu. Teve um dos argumentos que eu lembro que eu vi na ADI, que ela foi proposta, né, por uma confederação sindical, se eu não estou enganada. E um dos argumentos que eu vi, e eu acho assim também importante a gente ressaltar, é que assim, a gente tem não sei nem quantos mil municípios pelo Brasil afora, né? E assim, uma das coisas que ele colocou e que eu acho que de fato foi o que realmente fez com que essa lei complementar 175 trouxesse tantos detalhes. Que eu acho que a gente tem mais de 5 mil municípios, né, Rafael? Aqui. Mais 5 mil municípios. Então imagine que cada município tem a sua legislação própria. Tem infinitos decretos, infinitos regulamentos, infinitas leis. É como você disse, se você deixar o mínimo, né, assim, de espaço, né, para o aplicador, cada um vai querer sempre ter uma fatia maior no bolo, né? E às vezes, por isso que eles falaram que a lei complementar 157, na prática, por ela não estar assim muito operacionalizada realmente, ela podia acabar assim, de fato, como não ocorrer, ou com até uma dupla cobrança, né? Uma dupla incidência, realmente municípios cobrando e aquela confusão, né? Justamente por isso, por conta dessa infinidade, né? Exatamente. E aí essa lei trouxe um outro dispositivo extremamente salutar, porque a gente tem que lembrar que o Brasil ele é campeão mundial de custos de conformidade. Nós não estamos entre os primeiros, não. Nós somos primeiro colocados, de acordo com o Banco Mundial, em horas gastas para cumprir obrigações. Não estou falando de carga tributária, materialidade econômica eleita pelo legislador, não. Eu estou falando de o cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Ou seja, o tempo gasto para desvendar o emaranhado de leis tributárias e o tempo gasto para pagar o imposto.
Nós somos primeiro colocado com lazeira para o segundo colocado, que é a Bolívia. Ou seja, de fato, é preciso que se faça alguma coisa urgentemente, porque isso é um tempo morto. Gasta-se uma fortuna e esse dinheiro vai para o ralo, porque não serve para nada, só para você pagar imposto. E o que acontece? Essa lei trouxe um salutar dispositivo que impede, proíbe os municípios de instituir obrigações acessórias relacionadas a esses serviços. Ou seja, o município não pode exigir que você tenha cadastro, não pode exigir nada. Só o que está na lei complementar, 175. Então, isso também foi outra exigência aí dos contribuintes, mas extremamente salutar. O contribuinte, o município, vai ter que entrar lá no sistema confeccionado pelo contribuinte e ele vai ter que colocar os normativos relacionados à prestação de serviço, vai ter que colocar qual é a alíquota, vai ter que colocar tudo relacionado, todas as informações que o contribuinte precisa vão estar lá dispostas de acordo com a lei complementar 175 no sistema, e aí, pelo menos especificamente essa bagunça, esse manicômio tributário, vai ser encerrado para esses serviços. Isso vai ser, realmente, eu acredito que isso vai ser um grande impulso para que esse raciocínio, para que essa lógica, para que essa sistemática se espalhe para os outros serviços também. Rafael, eu acredito que a lei complementar tem tipo um regime de transição, não tem algo assim com Exato, ela tem um regime. Ela não vai ser de cara logo dessa forma, né? Exato. A gente trata-se de realmente uma fortuna que esses poucos municípios que concentram esses estabelecimentos prestadores, eles vão perder. Então, para evitar que seja um baque aí, instantâneo, que seria realmente extremamente complicado, a lei estipula um período de transição que no primeiro ano, acho que 33,5%, 35,3% vão se manter, aí no segundo ano já diminui, e aí no terceiro, a partir do terceiro ano, começa a valer a vera mesmo, a arrecadação pulverizada. 3 anos, eu acho pouco até, acho que a lei foi até bem radical nisso aí, era algo necessário, porém, existe esse regime de transição, e existe também esse período aí que o legislador deu de lambuja, esses 3 meses, postergando o vencimento do tributo, para que os municípios e os contribuintes se adequem à legislação. Eu não acredito, eu não tenho certeza se esses 3 meses vão ser suficientes, até porque a gente ainda está no meio da confusão da pandemia, e, bom, as coisas não estão correndo, o tempo não está correndo da maneira natural. Então a gente não sabe se isso vai, de fato, ser resolvido dentro desses 3 meses. Eu espero que seja resolvido dentro desses 3 meses e acredito que é do interesse da 99% dos municípios do país também. Agora, a respeito de prazo que a gente estava conversando, eu encontrei uma incongruência na lei que me chamou a atenção e eu ainda não obtive resposta. E eu deixo para a gente... Eu acho que... Eu estou sendo obrigado a acreditar que foi um equívoco na redação, porém, eu ainda estou meio perdido com relação a isso, que é em relação à declaração e ao pagamento do ISS. O ISS continua sendo um imposto declarado e recolhido pelo contribuinte, porquanto um imposto do tipo de lançamento por homologação. Agora, a lei trouxe no seu corpo uma previsão um pouco estranha, de que a declaração poderia ser até o 25º dia e o pagamento poderia ser apenas até o 15º dia, que permitiria que alguém pagasse, mas não declarasse. Então, ficou um negócio um pouco estranho aí. Eu acredito que talvez isso seja objeto de uma correção, não sei. Ou então alguém me explica isso aí, porque eu não entendi nem um pouco. Nossa, eu também não. Eu nem cheguei a tentar atrás esse detalhe. Foi até bom você ter mencionado. Porque eu gostei, eu sou bem positivo em relação a essa novidade, mas a minha leitura de professor busca o que é bom de cair, o que tem um prazozinho aqui, o que tem uma composição, esse comitê gestor. Batata, isso é questão na certa. Responsabilidade tributária, a lei ela institui um caso de responsabilidade tributária. Batata, isso é questão, cheirinho de questão. Então eu já fui logo nesse prazo, eu falei, coisa estranha. Por outro lado, tem que ser guardado, né? Eu acho que quem quer fazer prova, quem está com esse intuito de fazer prova, de entender a lei para marcar o X na prova correta, tem que ler dessa forma, buscar prazo, e essa maturidade vem com o tempo. Você vai pegando aí o que
que geralmente seduz mais o examinador? E falando em prova, a gente já está aqui nos 50 minutos de live, pelo menos aqui no meu relógio, Eita, o tempo passa voando. E aí, pois assim, é. né? Eu não poderia deixar de jeito nenhum de comentar sobre, né, essa bomba que aconteceu em Aracaju. Olha, É um Rafael, eu me negócio. lembro que no dia eu falei com você, eu não sei se você se lembra, você acredita que eu tava, eu não sei, eu tinha sabido que eu não fui para essa prova. Eu não fui porque a passagem de Fortaleza para lá, e olha que é muito perto, só a passagem tava R$ 1.800, Meu né? Deus do Mas céu. fora todos os gastos. Eu também já estava muito cansada e também com um pouco de receio, não vou mentir, né? Assim, eu não fui. Mas quando eu recebi a notícia na sexta-feira, sabe quando você não acredita? Foi Pois muito de é, supetão, né, Rafael? poxa, eu acho um negócio absolutamente revoltante isso tudo que aconteceu. Eu não me pronunciei muito, eu conversei mais com os meus alunos mais próximos, o pessoal que foi fazer a prova. Teve até uma aluna, uma querida aí, que recebeu notícia. Eu estava conversando com ela estava embarcando, e aí o celular caiu, perdeu o sinal. Quando voltou o sinal, eu que dei a notícia para ela. Eu falei: olha, não se desespera, tem uma notícia para te dar. Você deve estar aí esperando o pessoal levantar para pegar a mala, tem uma notícia para te dar e não é uma notícia boa. Eu confesso que eu até acreditava que aquela decisão ia cair. Por outro lado, não era para cair aquela decisão, porque aí o estrago seria ainda maior. Eu acredito que aí teríamos um problema ainda maior com as pessoas que, cientes da decisão, não viajaram. E aí, meu amigo, e aí não ia ter fim esse negócio. Eu não posso também deixar de, de compartilhar dessa revolta. Eu achei um negócio. Eu achei um. E eu acredito que para o pessoal que está se preparando para concurso, esse talvez seja um novo normal. Por um lado, a gente está sempre acostumado, esse concurso sempre tem alguém entrando na justiça, sempre tem, só que geralmente o judiciário lida muito bem com isso, não se mete nessa seara que não lhe compete, ainda mais nesse caso, que a prefeitura, o prefeito fazia lives frequentes explicando que eles estavam tomando todas as medidas, que o concurso ia ocorrer, que estava certo, que ia ocorrer, que todas as autoridades responsáveis, as autoridades competentes, os órgãos competentes foram devidamente consultados. E aí, o que passa na minha cabeça é Secretaria de Saúde, bombeiro, PM, prefeitura, banca, uma banca de renome, uma banca conhecida. E aí me Sim. vem um magistrado, a careta de um homem, faltando menos de 48 horas para a prova, quando já tinha grande parte dos concorrentes já tinham viajado para lá, e dá uma caretada e acabou, tô nem aí. O problema não é meu, e vocês que se virem com isso aí. Então, por um lado, eu de cara fiquei revoltado com essa decisão, eu achei uma decisão, no mínimo assodada, uma decisão que não consultou ninguém, não consultou nenhum órgão técnico. É uma decisão meramente opinativa, eu acho que não tem que ter, então não vai ter. Ah, mas você consultou o secretário de saúde, você é o prefeito, você é a banca, não importa. E aí depois e aí eu me interei sobre o assunto, porque a força do ódio move essas coisas, aí eu fui no Instagram do Impetrante, aí eu vi o vídeo do Impetrante, aí que a raiva tomou conta mais ainda, porque eu vinha saber que o sujeito que impetrou esse mandado de segurança foi para Aracaju fazer a prova. Aí é uma loucura muito grande. Eu nem Aí, sabia que eles tinham ido, eu tô sabendo agora, na verdade. então é uma pena que eu tô te passando essa informação que só serve para deixar a gente com mais raiva. Então o camarada tava lá, ele pegou avião, ele entrou em hotel. Em que planeta esses ambientes seriam menos contagiosos do que uma sala de aula, que ninguém está conversando com ninguém, todo mundo distanciado, com máscara e álcool? Ou seja, Aracaju foi a chave de ouro de 2020 para o concurseiro, né? Um negócio tenebroso. Essa geração aí merece demais. Essa geração realmente, além de ser aprovado, tem uma mansão no céu aí os aguardando. Não, olha, é verdade. Assim, nessas horas, eu agradeci por eu não ter ido, mas eu, ao mesmo tempo que agradeci, senti demais, porque eu sei o que é isso, né?
Então, assim, eu não estava dessa vez, mas poderia ter acontecido em outra Claro. ocasião, né? Mas, Rafael, assim, né? Eu sei que tem muitos concurseiros aqui no meu perfil, tem muita gente da área fiscal, realmente. Eu gosto muito, até porque são meus colegas, né? E eu queria que você falasse assim um pouco de como é que você acha que as coisas vão se comportar no ano que vem, até realmente essa questão É. dessa suspensão desse concurso e tudo. Olha, eu acredito que, bom, um pouco de otimismo, talvez, um pouco de elucubrações aí, mas eu acredito que estejamos caminhando para uma normalidade. Vacinação ocorrendo aqui, acolá, não vai, vai. Em algum momento do ano que vem, isso vai ter que ocorrer e, de fato, como caminhávamos há pouco tempo atrás, tivemos aí um repique, uma segunda onda, não se sabe exatamente, a tendência é que as coisas voltem à normalidade com o tempo. Há muitos concursos aí que estavam previstos para esse ano, há diversos concursos da área fiscal que estavam previstos para esse ano e ficaram represados por conta da pandemia. E esses concursos que estavam previstos para esse ano, e eu destaco aí a menina dos seus olhos, que é o Cefaz Ceará, já estava previsto há muito tempo antes da pandemia. Então, já era um certame que já estava virando lenda. Então, esse certame que não ocorreu por conta da pandemia, ele certamente vai ocorrer em 2021, 2022, eu tenho algumas apostas aí que em 2021 vão ter que ocorrer. Eu coloco Cefaz Ceará, eu coloco Cefaz Pará, Cefaz Paraná também tem andado. Eu tinha anotado aqui mais alguns. Roraima, Bahia para o cargo não de auditor fiscal, Fortaleza, ISS Fortaleza. Temos aí tribunais de conta, diversos tribunais de conta, tribunal de conta com edital na pista, que a prova ficou suspensa. Então, esses concursos vão se movimentar. A gente entende aí que o Brasil está retomando minimamente as atividades econômicas, há pautas, diversas pautas, que destravam a atividade econômica do país. Uma delas é a reforma tributária, são as pautas referentes à reforma tributária, e eu vejo muitos concurseiros da área fiscal reticentes com relação a essa reforma. Eu já acho que não tem que ser bem assim. Eu já acho que essa reforma vai destravar a máquina pública, vai destravar a economia, vai gerar arrecadação, e gerando arrecadação, a sonegação tem que ser combatida. E vai ser combatida com um quadro fiscal valorizado. Então, concurso como Ceará, que não tem... Quanto tempo não tem Ceará? 20 anos? Acho que uns 11. Pois é, há 11 anos. Tem concurso aí que não tem há 20. Esses concursos têm que sair, nem que seja para repor a aposentadoria. Nem que seja para repor Inclusive, a falando aposentadoria. nisso, logo aqui no início da nossa live, o Eliezer, um grande amigo, que é auditor aposentado, hoje ele se aposentou há pouco tempo, 1 ano da Cefaz, hoje foi assim a notícia, que saiu, né, a LOA daqui foi aprovada, foi publicada, não sei bem a certo, mas que saiu com os orçamentos, inclusive do concurso da Cefaz Ceará previsto. Aí já é uma grande esperança, né? Pois é. É uma esperança. Esse concurso, inclusive, tem entrevista da secretária de Fazenda garantindo que ele vai sair. Sim, e recente. Então, Ela já até falou do quantitativo de vagas e tudo. Quantitativo bom, quantitativo legal, considerando o tempo que não tem, considerando o tamanho do Estado e atividade econômica, é de esperar que mais gente ainda seja nomeada. Então, todos os trâmites referentes ao edital, os trâmites aí que antecedem o edital, estão acontecendo. Eles estão correndo, autorização, conversa com o sindicato, começa esses boatozinhos, porque a coisa está esquentando. De fato, vivemos uma anomalia, algo totalmente imprevisível, imponderável, porém, a gente vai voltando, as coisas vão voltando mais normal, o trem vai voltando para o trilho, e esse trem desses concursos aí que eu citei, Ceará, Roraima, Pará, Espírito Santo já escolheu banca. Esses, com certeza, para 2021, talvez, no máximo, mais tardar aí o segundo semestre, vai estar saindo ou autorização ou edital, talvez até a prova vindo para o segundo semestre. Assim espero. Olha, saindo só Cefaz Ceará, eu já estou muito agradecida. Eu nem vou tão longe. Eu tô ciente que o seu lugar é ali. Ou aí, né, no caso. Rafael, e você ainda está dando aula lá no Geração? Está fazendo algum curso atualmente? No momento eu estou ocupado. Fala aí pro pessoal que tá ligado. No momento, outro que vai ter que sair também cedo ou tarde, talvez
eu acredito que mais para o final do ano que vem, Belo Horizonte. Eu estou ocupado agora fazendo material de Belo Horizonte. Belo Horizonte é um que vai sair também, um concurso excelente, um concurso com salário inicial altíssimo, uma condição de trabalho muito boa. Para o pessoal de Belo Horizonte, eu tenho que, inclusive, mandar um recado, porque a legislação tributária é dessas sobre as quais acabamos de conversar, completamente caótica, confusa. É um negócio que você fica... É uma capital gigantesca. Como é que os caras deixam ficar dessa maneira louca? Então, eu tenho no meu Instagram, quem quiser me seguir, eu tenho lá na bio um link com as principais leis. Eu coloquei algumas principais leis ali, mas o estudo para o ISS Belo Horizonte, eu recomendo um material e, coincidentemente, recomendo o meu. Claro, olha aí, pessoal, já fica aí atento à dica, viu? Porque essa legislação é caótica e muitas vezes você vai pegar, se você entrar no site da prefeitura para tentar pesquisar a lei, você pode se atrapalhar se você não for um cara experiente aí com legislação tributária municipal, você pode se enrolar um pouquinho. Tá, joia. Bom, gente, aqui no meu relógio, 1 hora já passado, né? A gente nem sente o tempo passar. Sempre que eu vou aqui, o bate-papo flui. Não é? Eu quero agradecer demais, Rafael, por você ter aceito meu convite, pela segunda vez estar aqui, né, nos prestigiando, trazendo informação de qualidade para a gente. Muito obrigada. E obrigada a todo mundo também que eu vi aqui entrando, que passou. Bom, eu que agradeço, é sempre um prazer. É sempre uma conversa agradável, uma conversa que eu aprendo bastante também com você. Agradeço aí ao seu pessoal, ao seu público, alguns alunos meus também pintaram por aí. Recomendo para você tranquilidade nesse momento aí complicado, persistência, resiliência, porque eu tenho certeza que você está no caminho. Amém. Muito obrigada, Rafael. E a todo mundo, gente, um beijo, um abraço. Feliz 2021. E feliz ano novo aí, pessoal, né? Para você, pessoal. É verdade, feliz ano novo para todo mundo. Se Deus quiser, quem sabe, né, Rafael? O ano que vem a gente já está aqui com mais informação. É isso aí. 2020 e 2021, essa tabelinha aí ocorra com maior frequência. Tá, joia. Então é isso, gente. Beijo, boa noite para todo mundo. Tchauzinho, obrigado. Nada, tchau.